É verdade que a caipirinha foi feita para aliviar os sintomas causados pela gripe espanhola? Você sabia que durante a pandemia da gripe espanhola, muita gente foi enterrada viva? Você sabia que a máscara que as pessoas usavam tampava só o nariz? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a gripe espanhola de 1918. Intitulada por alguns de gripezinha, ela matou cerca de 50 milhões de pessoas e nos deixou muitas lições importantes para a luta contra a Covid-19. Bem, vamos começar o vídeo contando a surpreendente história do pedreiro João Bezana. Ela aconteceu aqui no Brasil durante a terrível pandemia da gripe espanhola. O pedreiro João Bezana trabalhava na Grande São Paulo em uma obra a céu aberto, quando de repente começou a chover muito forte. Daí, como já era tarde, ele decidiu que era melhor ele ir embora para casa. Recolheu as suas ferramentas e partiu. No caminho para sua casa, ele parou em um boteco e bebeu muito até cair, literalmente falando. De volta à rua, ele teve um ataque epilético, caiu na calçada e desmaiou. Daí, passou por ali um veículo que era muito comum naquele tempo de pandemia. Era um coletor de cadáveres. Quando viram Bezana desmaiado no chão, o motorista e seu ajudante pensaram que fosse mais um ente entre tantos mortos que as famílias levavam para as vias públicas, com medo que contaminassem em casa os que ainda sobreviviam à pandemia. O pedreiro foi jogado na caçamba no alto de uma pilha de corpos para ser levado ao cemitério. Mas e aí? Como termina essa história? Será que ele foi enterrado vivo? Bem, fique até o final do vídeo para saber como termina essa história. E se você curte assuntos relacionados a curiosidades científicas, culturais e históricas, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe esse vídeo e dê o seu joinha, vai nos ajudar e muito. A gripe espanhola durou 2 anos e concentrou suas mortes em 1918, que foi o último ano da Primeira Guerra Mundial. Essa gripe foi transmitida pelo vírus influenza H1N1 e infectou 1/3 da população mundial, tirando a vida de cerca de 50 milhões de pessoas. Essa gripe, em 24 semanas, matou mais gente do que a AIDS em 24 anos. Na história das pandemias, só a varíola e a peste negra causaram mais mortes. Falando em histórias de pandemias, quero te lembrar que já fizemos um vídeo sobre as 5 maiores pandemias do mundo. É um conteúdo bastante interessante, não deixe de assistir. Agora vamos falar um pouco sobre os sintomas da gripe espanhola. Bem, antes da morte ou cura da doença, a pessoa tinha dor de cabeça aguda, febre, calafrios, tosse seca, dores no corpo, diarreia e sentia o corpo muito cansado. Nos casos mais graves da doença, as complicações envolviam pneumonia, insuficiência respiratória, cianose, quando o rosto fica azulado e os pés escurecem por falta de oxigenação. Os profissionais da saúde estavam tão sobrecarregados que nem cuidavam de quem aparecesse com os pés escuros. Eles sabiam que isso era uma sentença de morte, até porque ninguém nesse estágio da doença escapava. Para você ter uma noção, os médicos não conseguiam curar nem as pessoas com sintomas leves da doença, até porque, na época, nem se sabia direito o que era um vírus. Os microscópios não tinham tecnologia o suficiente para detectá-los. Só lembrando que o vírus causador da gripe comum só foi detectado em 1933. Então só restavam aos hospitais da época tentar aliviar os sintomas da gripe espanhola. O surpreendente
é que o vírus era mais letal nas pessoas de 20 a 30 anos de idade. Isso acontecia porque o vírus desencadeava uma resposta exageradamente intensa no sistema imunológico das pessoas mais jovens, provocando uma rápida liberação de células do sistema imunológico. E daí, por causa da sobrecarga do organismo, a pessoa tinha inflamações graves no pulmão. Então, a própria defesa do organismo sufocava as pessoas. A gripe espanhola surgiu no Brasil depois que o vírus desembarcou no navio Demerara, que vinha de Portugal. Esse navio fez várias paradas ao longo da nossa costa. 35 mil brasileiros morreram de gripe espanhola. Na capital paulista, foram registradas mais de 5.300 mortes. No Rio de Janeiro, foi pior. Cerca de 12 mil mortes foram registradas. Um fato bizarro dessa pandemia aqui no Brasil é que muitas pessoas foram enterradas vivas, pois a gravidade dos casos frequentemente confundiam os médicos, que tinham dificuldade de discernir o morto do vivo. Bem, estamos falando aqui de profissionais esgotados psicologicamente e muitas vezes até doentes. Vale lembrar que os coveiros daquela época eram muito inexperientes. Muitos morreram por causa do contato com os cadáveres, a ponto de as prefeituras convocarem presidiários para fazer o enterro. Além disso, os cemitérios não tinham espaço para enterrar os corpos. Já estava tudo cheio, daí pilhas e pilhas de corpos ficavam a céu aberto nos cemitérios. É interessante lembrar que foi nessa pandemia que a população brasileira recorreu a uma mistura de pinga, mel e limão para um suposto tratamento terapêutico contra a gripe espanhola, que deu origem ao que conhecemos hoje por caipirinha. Agora, vamos responder à pergunta mais comum que aparece sobre essa pandemia. A gripe espanhola teve a sua origem na Espanha? Então, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. A gripe foi chamada de espanhola porque quando ela começou a matar soldados dos dois lados da Primeira Guerra Mundial, nenhum país divulgava o avanço dos contágios, até porque isso poderia ser um golpe na motivação dos soldados, além de uma informação estratégica capaz de animar o inimigo. No meio desse duelo estava a Espanha, que estava neutra dentro dessa guerra. Logo, ela não tinha motivos para censurar os relatórios das autoridades de saúde. Como os jornais só traziam notícias de espanhóis gripados, deu a entender que a doença surgiu lá, mas não. Na verdade, a doença surgiu nas bases militares dos Estados Unidos, matando mais americanos do que as duas guerras mundiais, a Guerra da Coreia e a do Vietnã juntas. Os primeiros casos de gripe espanhola nos Estados Unidos teve origem em quartéis que treinavam recrutas americanos para a guerra, ainda no início de 1918. O vírus logo ultrapassou as fronteiras dos acampamentos e passou a abater civis por todo o país. Então pegou carona nos navios de combate e foi parar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Foi a partir daí que a pandemia da gripe espanhola entrou em cena. Houve surtos no mundo todo, em questão de semanas. Na Rússia soviética, a doença tinha outro apelido, febre siberiana. Na Sibéria, era a febre chinesa. Na Espanha, que queria se livrar da autoria da enfermidade, ficou conhecida como febre russa. Na sociedade civil, houve incríveis semelhanças de comportamentos e mais decisões políticas com o que está acontecendo hoje. Governos que demoraram a reconhecer a agressividade do vírus por falta de informação ou para preservar a indústria e o comércio tiveram mais mortes em comparação a lugares que logo tomaram uma atitude firme, mesmo que impopular. Agora, vamos observar o que aconteceu com duas cidades americanas, que tiveram dois modos diferentes de lidar com a crise: Filadélfia e St. Louis. O vírus começou a se espalhar pela Filadélfia a partir de 19 de setembro,
quando em poucos dias 600 marinheiros foram infectados pela doença. Numa decisão que custou milhares de vidas, a prefeitura decidiu tratar aquela influenza como uma gripezinha. Manteve, por exemplo, um grandioso desfile a céu aberto que tinha o objetivo de promover os títulos do governo para patrocinar a participação na guerra. Cerca de 200 mil pessoas se juntaram para acompanhar o evento, e assim se tornou um lugar perfeito para que o vírus se espalhasse. Muitas pessoas morreram. O sistema de saúde entrou em colapso. Com isso, a prefeitura se arrependeu e passou a adotar medidas de contenção. Mas já era tarde demais. Enquanto a Filadélfia levou 2 semanas para começar a agir contra o vírus, St. Louis demorou só 2 dias entre o surgimento dos primeiros casos e o isolamento social da população. A cidade imediatamente fechou escolas, restaurantes, teatros, igrejas. Resultado, enquanto a Filadélfia se transformou em uma das cidades americanas mais atingidas pela gripe espanhola, com 16 mil mortos, St. Louis não passou de 700 mortes. Entre os acertos na forma de lidar com o vírus, esteve o estímulo ao uso de máscara. A proteção das vias aéreas foi adotada severamente, ainda que por uma questão de desconhecimento, alguns modelos de máscaras protegessem só o nariz, deixando a boca como porta de entrada para o vírus. O período mais terrível da gripe espanhola terminou em dezembro de 1918, tão rápido quanto começou. Embora ainda houvesse casos esparsos até 1920, acabou como toda pandemia assim acaba. Grande parte da população já estava sendo contaminada, tornou-se imune e o vírus pereceu por falta de novos corpos abertos para uma nova invasão. Bem, agora que você ficou até o final do vídeo, vamos te contar o final da história bizarra do pedreiro João Bezana. Depois dos coveiros terem recolhido o corpo dele, eles jogaram no cemitério e cavaram a cova dele, mas deram uma pausa por causa da chuva, que estava muito forte. Daí deu tempo do pedreiro sair correndo e assustado por todo o cemitério, assustando assim todos os coveiros. Se não fosse a chuva, com certeza ele seria mais uma pessoa enterrada viva durante a pandemia da gripe espanhola. Ei, se você gosta de assuntos relacionados a curiosidades científicas, culturais e históricas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos assim. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu joinha, vai nos ajudar e muito. O Esquadrão do Corpo te deseja motivação, saúde e bem-estar. Até mais.